para que o Senhor possa abençoar grandemente essas vidas, Senhor, que o Senhor tem tocado no coração para ser mais um abençoador desta obra, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor venha repreender o devorador de cada um que está aqui, Senhor, porque eu creio, Senhor Jesus, que eles têm ofertado o melhor para Ti, Senhor, e eu creio, Senhor Jesus, que eles têm colocado a Tua fé em prática, Senhor. Por isso, meu Deus, abra a porta, Senhor Jesus, para que eles possam regozijar da Tua graça, Senhor. Pai, te peço nessa noite, Senhor, também que o Senhor venha abençoar grandemente a serva do Senhor, que vai trazer a palavra, Pai, que não seja ela, mas que o Espírito Santo de Deus venha falar através dela com cada vida que está aqui, Senhor, que precisa de uma palavra de alento, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, para que nós possamos caminhar cada vez mais na Tua presença. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém, Jesus, e amém. Que os irmãos possam se sentar. Quero convidar o irmão Marcos para estar louvando o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, pode contar o testemunho, então. Eu mando alguém recolher as ofertas. Amém? Aleluia. Meu testemunho, queria contar, fazia mais de semana que minha televisão estava... E eu pensei, eu orei a Deus, conversei com Deus, Senhor, minha televisão está queimada, faz mais de semana, eu não tenho feito, tenho buscado a presença do Senhor, e as coisas, para mim, tá dando errado. E eu, orando a Deus, eu pedi uma confirmação a Deus, se Deus ouvir a minha oração, e eu disse a Ele, se eu vou chegar na minha casa agora, Senhor, eu vou pôr a minha mão naquela televisão e vou orar nela. Sei que o Senhor é Deus que opera, não importa o que a gente peça ao Senhor, não importa se é uma televisão, se é um animal, se é um ser humano, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. Eu cheguei na minha casa, pus a mão na minha televisão, orei, liguei, ela fez o sinal que ia pegar, aí desligou de novo. E eu fiquei esperando, eu creio que ela vai pegar, eu creio que ela vai funcionar. E fiquei lá, liguei ela de novo, ela ficou. Quando eu saí de perto dela, fui sentar no outro canto, eu escutei quando ela fez a zoadinha que tinha ligado, e para a glória de Deus, depois de quase 10 dias, já tinha feito de tudo para ver se ela pegava, não pegava mais, o visor dela estava quase queimado, está boa, funciona, não está mais dando defeito, a gente liga, pode deixar quantas horas for desligado, quando você liga outra vez, ela já funciona de novo, já faz 2 dias, para a glória de Deus eu conto. E agradeço a oportunidade. Glórias a Deus, né? Foi o que eu li aqui no começo, né? Cujas folhas não murcham, e tudo quanto fazer será bem e será bem sucedido, né? A mão do servo do Senhor tem poder. Basta você usar a tua fé, que aquilo que tu querer, que Deus abre as portas, Deus promove o milagre. Por isso estamos aqui, para que Deus possa fazer de nós um canal de vitória, um canal de bênção, e através dessas pessoas que nós vamos ver o milagre do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar a serva do Senhor, a irmã Cecília, para estar trazendo a palavra de Deus nessa noite, para nossas vidas. Amém? Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, que se não fosse por Ele, sem Ele nada podemos fazer. Agradecer o pastor por estar confiando, né, para trazer a palavra, e agradecer a todos vocês que saíram das suas casas para ouvir a palavra do Senhor. Antes de eu estar trazendo a palavra, eu gostaria de louvar o nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. O que pode Deus fazer?
e avaliar tua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixa só, e no meio da diversidade o exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostra a tua fé. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Adora. Questiona ou adora? Adora. Se ele nada fizer, me mostra a tua fé. Questiona ou adora? E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar para o deserto e te deixa só, e no meio da diversidade o exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostra a tua fé. Questiona ou adora? Adora. Questiona ou adora? Adora. Questiona ou adora? Adora. Se ele nada fizer, me mostra a tua fé. Questiona ou adora? Nós vivemos em um contexto onde tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. E quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos, achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas na verdade Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador. Então adore. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Prefiro. Eu prefiro adorar. Prefiro. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Adorar.
queria pedir para os irmãos se colocar de pé. Abrir suas Bíblias em Gênesis 2:9. Amém? A palavra de Deus diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradável à vista e boa para o alimento, e também a árvore da vida, e no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vamos para o 16. E o Senhor Deus deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí pula 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Agora só mais um pouquinho, vamos para o 24. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se removia para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui, irmãos. Aí os irmãos podem se assentar. Então, aqui se conta a história do jardim do Éden, o início da Bíblia, onde o homem pecou, onde era apenas um mandamento, e mesmo assim o homem pecou. Talvez por Deus não ter falado diretamente com Eva, ali ela pode se justificar assim. Por mais que o pecado não tenha justificativa, eu creio que ela quis se justificar diante de Deus, que ela pecou porque Deus não falou diretamente com ela, mas nem sempre é assim. Então aqui eu vou deixar como se o jardim do Éden ficasse aqui desse lado, do lado direito. O jardim do Éden já está fechado, ninguém entra, ninguém sai dele. Adão já foi expulso de lá, e ali passaram-se os tempos. Adão veio para a terra, teve os filhos, aí conta as gerações, 7, teve, da geração dele veio Enoque, que depois veio Noé, depois Abraão, Isaac e Jacó. Então tem as 3 últimas gerações onde Deus começou a se agradar do homem. Então, ele resolve fazer de novo uma aliança com o homem. Então, aí foi quando Moisés nasceu. Moisés nasceu, cresceu, e a maioria que eu creio que conhece a história de Moisés, todos os cristãos, eu acho que conhece, deve conhecer, né? Porque o cristão lê a Bíblia, então ele conhece. E ali fala, quando Deus fala dos 10 mandamentos. Fala para Moisés, escreve numa tábua de pedra, Deus escreve os 10 mandamentos. E se a gente for um pouquinho adiante, em Êxodo 37, fala que construiu uma arca. Deus pediu para Moisés construir uma arca e nela colocar os 10 mandamentos, a vara de Arão, e colocar o vaso, que era o vaso do maná, que descia do céu. Então foi feito isso. Então aquela arca era uma arca abençoada, que só os levitas e os sacerdotes poderiam colocar a mão nela. Ninguém mais poderia. Até tem uma história que quando Davi foi buscar a arca, um dos rapazes tocou, porque a arca ia cair. Ele apoiou para segurar na arca e ele morreu ali mesmo, onde Davi se revolta por ter acontecido aquilo. Só que ali
já havia uma desobediência, que quando Deus mandou fazer a arca, era permitido somente os levitas e os sacerdotes carregar aquela arca. Então, animal nenhum poderia carregar aquela arca. E Davi desobedeceu, e uma pessoa qualquer, digamos, não sei lá se ele tinha compromisso ou não com Deus, como que ele estava na presença de Deus, ele foi e tocou. E quando fala da arca, fala também, se nós formos lá para Êxodo 37, do propiciatório, que fala aqui, 37:6. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batido os fez, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. E estava eles de face voltada um para o outro, olhando para o outro. Já em Êxodo 25:10, fala que Deus habitava no meio daqueles 2 querubins. Então, a arca era a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do testemunho. Então, só poderia tocar naquela arca pessoas que era para tocar nela, o sacerdote e os levitas. Então, uma vez por ano, eles sacrificavam, aspergiam sangue em cima daquela arca, coisa então. Então, a gente vai deixar essa arca do lado esquerdo. O jardim do Éden está fechado, ninguém entra. A arca tem 2 querubins cuidando dela, para ninguém que seja santo colocar a mão nela. Tem as pessoas certas. Na Bíblia fala que somos sacerdotes de Deus. Então, se você tem um compromisso hoje com Deus, se você é um levita de Deus, então você pode nessa noite tocar nessa arca, que você vai sair vivo daqui, não vai te acontecer nada. Mas você analisa a sua vida hoje e pode tocar. Se você vê que não tem condições, não toca. Obedeça a ordem do Senhor. Então, a arca está desse lado e o jardim está desse lado. Então, agora vamos entrar na nossa vida hoje, nesse momento. A gente tem que aceitar que a igreja é uma escola, a escola do Senhor. Então, na escola, se você tem muita falta, você provavelmente não vai passar de ano. Qualquer um aqui sabe disso. Então, você tem que vir, com certeza, ir na escola todos os dias. Então, eu creio assim, que na igreja você também precisa ter um compromisso. Se você firmou um compromisso com Deus, Senhor, eu vou estar na igreja todos os dias, porque ali eu vou aprender. Digamos aqui que nessa escola existe um professor. Com certeza, o pastor é o professor dessa escola. Você é o aluno. Então, você tem que estar na igreja, na escola, vamos se dizer assim. Na escola, se você não obedece às regras da escola, tem a diretora, com certeza vai ser chamado. Digamos que o nosso diretor é Jesus, então ele está aqui para julgar o que você fez de errado. Na escola existe muitos bagunceiros. Aqui não é diferente também. Na escola tem criança que vai lá para brincar e não presta atenção na aula. Então, de repente, você chegou aqui e está aí conversando com o seu irmãozinho do lado e não está prestando atenção, aí na hora que vinha a prova, como que você vai passar por ela? Você não estudou. A Bíblia é o livro que Deus deixou. Esse é o livro da tua escola. Você vai ler, só que esse livro é diferente. Cada dia ele se renova. Então, você pode ler ele a vida toda, que ele vai se renovar cada dia. E para você chegar a uma faculdade, você vai ter que estar muito bem. Agora, tem uns que chegam, entra ali na igreja, está no pré, está entrando, então está no pré. Já quer chegar na faculdade. Mas como que você vai chegar na faculdade se você não estudou? Aí chega na faculdade, começa as provas, daí, meu Deus, eu não consigo passar. Você não consegue passar porque você não estudou. Então, o pastor estava aqui, quer dizer, o professor estava aqui, ele tentou te ensinar todos os dias, só que você estava brincando. Tem uns que vêm na escola só por causa do recreio.
Aí na hora que começa, tá o louvor, tá uma beleza, tá todo mundo dentro da igreja. A hora que começa a palavra, vai todo mundo beber água, vai no banheiro, vai não sei onde. Como que vão passar de ano dessa forma? Não passa de ano. Meu querido, para você fazer uma faculdade, você vai ter que estudar muito, você vai ter que ralar muito. Então aqui digamos que cada um, que Gênesis é um livro, Êxodo é outro, e assim por diante. Então tem muitos livros aqui. A igreja também não é só uma escola. A igreja é mais que uma escola. Aqui você encontra arquiteto, aqui você encontra médico, aqui você encontra até veterinário. Ué, Cecília, mas veterinário é sim, porque quando você entra dentro da igreja, você entra cheio de carrapato, você entra sujo, e aí Deus começa a limpar você. Então, quer dizer que tem um veterinário que vai cuidar de você. Nossa, mas a gente não entra assim. Você acha que o pecado para Deus é como? É uma coisa saudável, é uma coisa boa? Não, é carrapato. É tudo que não presta, é o pecado para Deus. Então, quer dizer que tem veterinário. Você entra pela primeira vez na igreja, ou talvez você está entrando muitas vezes, você entra como uma casinha destruída. Vamos dizer, tem um carpinteiro aqui dentro. Ele vai consertar a sua casinha que estava destruída. Ele começa a reconstruir o que estava perdido. Talvez você entrou aqui e você estava perdido. Ele ajuda você a achar o caminho. Então, você vai ver que dentro da igreja é uma escola que leva você para todas as áreas que você quiser ir. Você pode escolher falar inglês. Quantas pessoas não falam línguas diferentes? Deus ensina. Você quer ser um médico? Quantas pessoas não têm dom de cura? Você quer ser um monte de coisa? Aqui dentro você pode tudo isso. Desde que você estude o livro. Desde que você preste atenção nas aulas. Agora, porque meu professor não veio hoje, o meu professor tem que viajar, ou ficou doente, ou tem, só que vai ter um substituto. Então eu não preciso ir? Como não? E aquela matéria, onde vai ficar? O dia da prova, você vai fazer o quê? Se você precisava daquele dia, o seu professor não estava, mas tinha um substituto. Então a gente vive dentro da igreja dessa forma. Se o pastor está na igreja, eu vou. Se o pastor não está, não vou não. É claro, eu gosto muito do pastor, mas primeiro eu tenho que gostar de Jesus. O pastor, a única coisa que ele pode me fazer é ensinar o caminho. Agora quem vai me salvar é Jesus. Agora, se eu estou indo na igreja por causa do pastor, meu querido, eu vou te dizer, fica na sua casa, porque o pastor não vai salvar a sua vida. Você tem que ir por causa de Jesus. Claro que o pastor é um alicerce muito importante na sua caminhada com Jesus. Claro que ele vai te ensinar, só que se você achar que é dessa forma, assim, de qualquer jeito com Deus, não é de qualquer jeito. Deus quer conserto. Isso é comigo também, não é só com vocês, não. A gente, para subir aqui, nossa, eu passo mal, eu fico ruim, meu marido sabe quanto eu sofro para chegar até aqui. Só que Deus fala, Senhor, fala o que o Senhor quiser falar lá, porque eu não falo nada. Vou chegar aqui e vou falar o quê? Eu não tenho direito nenhum a falar, porque eu sou pecadora também. Mas o que Ele me manda falar, eu vou falar. E está dessa forma. E daí, no dia que chega a prova, daí todo mundo quer colar. Tem muitos dentro da igreja que está assim. Não estuda nada, não faz nada, não quer saber de nada. Daí vê um pregador pregando bonito, daí quer colar. Quer copiar, quer pregar igual aquele. Por que você não estuda, não aprende, que não tem um compromisso, que você vai fazer melhor que ele? Na escola de Deus tem tudo quanto é tipo de cargo que você quiser. Basta você ter um pouco de compromisso com ele. Deus não pede muito de ninguém. Deus não quer muita coisa de ninguém. Na Bíblia você olha assim, tem tantas coisas bonitas que Deus faz, mas Deus castiga. Hoje em dia a gente chega na igreja assim, tem vezes que me entristece, porque o povo só fala de bênção na hora de exortar nada. Será que se você olhar na Bíblia só tinha bênção, Deus só abençoava, meu amigo? Continua do jeito que você está, que está bom. Não precisa você mudar em nada. Vem do jeito que está e fica do jeito que está. Não é assim. Você tem que vir do jeito que está, reconhecer os seus erros e querer mudar. Então, esse é o mundo de hoje que nós estamos vivendo. Agora vamos entrar na arca.
na Arca da Aliança, testemunho do concerto. Nessa arca tem muitas coisas. Agora vamos imaginar que a arca é um jardim. Naquele jardim eu sei que eu não posso entrar ainda. Eu vou entrar nele, mas primeiro eu vou entrar nesse jardim da arca. Aqui tem 10 mandamentos nele que precisa ser cumprido. Vamos fazer de conta que são árvores. Vamos fazer de conta que 7 são árvores que eu jamais poderei comer dela, porque Deus falou que eu não poderia. Então, quer dizer, existia um mandamento e o homem não conseguiu cumprir ele. Só que Deus foi tão bondoso, tão generoso, que por causa de Abraão, Isaac e Jacó, ele renovou a aliança, falou, então vou fazer 10%. Quer dizer, Deus está falando do dízimo. Pode ser que Deus esteja falando do dízimo também. Deus colocou mais 9 mandamentos. Em cima de um era só um. O homem queria conhecer. Deus não queria que ele conhecesse. Mas é engraçado que no jardim ali tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, se você olha aqui na Bíblia, Deus não está proibindo de comer dela. Só que o diabo, ele é astuto. Ele sabia que se o homem comesse da árvore da vida, ele ia viver eternamente. Então, ele não queria isso. Ele falou, vou logo contra Deus. Deus falou que não pode comer do conhecimento do bem e do mal. Então, o homem foi lá e comeu, porque ele queria conhecer tudo. E aí vem os 10 mandamentos, então você agora conhece. Você conhece tudo. Então, dessas árvores, pegamos aqui, entramos na arca e tem 10 árvores dentro. Só que 3 é a árvore da vida. Você pode comer dela, você pode se fartar dela comer. Que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo e honrar pai e mãe. Essa você pode comer. Só que, infelizmente, o ser humano não quer comer dessa. Ele quer comer a árvore do adultério, da prostituição, de tudo quanto é coisa errada, do latrocínio. O homem não quer, é agradável as 3 árvores da vida, só que o homem quer a árvore da perdição, que são as 7 árvores que Deus fala. Claro que se a gente for colocar mais árvores aqui, vamos colocar então aqui dentro dessa arca mais umas árvores. A árvore da mentira, que você não pode, a árvore da ira, da inveja, da contenda. Vamos colocar um monte de árvore. Mas Deus quer que você coma de 3 árvores da vida, porque Ele não proibiu que comesse da árvore da vida. E o homem não quis comer da árvore da vida, porque era saudável. A árvore da vida, eu creio que é a palavra de Deus, a verdade, o entendimento das coisas certas. Aí nós quer pegar a árvore podre. Nós queremos comer as coisas podres. O mundo oferece as coisas podres, o diabo coloca na nossa frente a árvore agradável. Quer dizer, essas 7 árvores é a árvore que o cristão mais peca. Se a gente olha em geral aí, várias igrejas estão caindo. Por quê? Porque ninguém quer saber não da árvore do amor ao próximo, a árvore de amar a Deus sobre todas as coisas. Aonde que nós amamos a Deus sobre todas as coisas se nós fazemos tudo ao contrário? Isso é amor a Deus? Não. Quantas vezes a gente fica em casa fazendo a nossa vontade? Isso é amor a Deus? Também não. Falar mal do irmão é amor ao próximo? Você ia falar mal de você mesmo? Porque quando a gente ama, na Bíblia fala que tem que amar como se fosse a si mesmo. Será que se a gente amando a si mesmo, a gente vai querer andar de qualquer jeito, a gente vai falar mal da gente, a gente vai querer o pior para a gente? Não, a gente vai querer o melhor. Então, essa noite, o que Deus quer? Que você pegue das 3 árvores da vida e coma. Só que o diabo quer que você pegue das 7 outras árvores que Deus abomina, que é o adultério, que é a idolatria. Todo mundo aqui, eu creio que conhece os 10 mandamentos. Então, se só 3 é a árvore que nos traz vida, os 2 grandes mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo.
Então é a árvore que você mais deve comer essa noite. Coloque na sua mente que é a árvore que você pode se aproximar. Faz que nem Deus fez. Colocou 2 querubins para não entrar no jardim. Faz assim para você não entrar e comer os frutos proibidos. Com certeza o diabo vai se levantar, vai colocar uma fruta bonita, vai falar que a árvore é linda, que é desejável, que você não vai morrer. Mas quando Deus estava falando de morte, Ele estava falando de morte espiritual, Ele não estava falando de morte da carne. Então, quando Ele fala que você morre espiritualmente. Quantas pessoas não saem da igreja porque acabou comendo da árvore que Deus proibiu que comesse? Que desobedeceu um dos mandamentos de Deus. Aí ele não tem coragem, assim como Adão, ele não tem coragem de se apresentar diante de Deus e pedir perdão para Deus e falar: Senhor, eu errei. Eu sei que o Senhor falou que não era para mim fazer e eu fiz. Porque a árvore estava agradável, porque o pecado é agradável e eu acabei pecando. Aí ele sai da igreja e daí começa a culpar um monte de gente. Ah, porque eu saí porque o irmão tal fez isso, porque o pastor fez isso, porque fez... Mas nunca é a gente mesmo que é culpado. Sai da igreja por tantas coisas que a gente mesmo comete e não consegue admitir o erro. Assim como Adão preferiu se esconder do que falar assim: não, Senhor, Ele culpou a mulher e a mulher culpou a cobra, mas eles não pegaram a culpa. Não, fui eu que errei. E assim somos nós. Nós fazemos tantas coisas erradas e não assumimos os nossos erros diante do Senhor. Será que amar a Deus sobre todas as coisas é assim? Vamos pecar, vamos se esconder. Daqui a pouquinho Deus vai esquecer e vai estar tudo certo. Bom, se amar a Deus é assim, então fica fácil entrar no céu. A gente tem que analisar a vida. Será que estamos andando de acordo com a palavra? Será que se nós tocar na Arca da Aliança hoje, nós também não vamos morrer fulminados ali? Será que nós não vamos morrer? Será que nós realmente somos sacerdotes de Deus? Será que somos levita de Deus? Ali só quem poderia tocar na arca eram os sacerdotes e os levitas. Porque eles sim tinham compromisso. Hoje em dia a gente aceita tudo que vem. Você não conhece a pessoa, você não sabe do testemunho da pessoa, daí chega aqui em cima, começa a profetizar, daí todo mundo já vai pegando. É engraçado que geralmente ninguém profetiza assim: ó, vai se consertar porque você está sujo. É porque se falar assim, vai falar assim: ah, esse irmão aí, ó, não é de Deus não. Será que Deus só manda bênção? Pega a Bíblia e fala aqui, onde que está escrito que só tinha bênção? Então, os sacerdotes, eles temiam a Deus. Eles faziam a vontade de Deus. Então, Deus sabia que podia confiar neles. Então, eles podiam pegar na arca. E se você ler a história da arca, é uma história linda. Que aonde a arca passava era bênção, era vitória. Mas quem tinha compromisso. Que também, se você olhar lá, quando ela foi parar em mãos erradas, até uma estátua caiu prostrada diante da arca. Então, teve um povo que ficou cheio de úlcera, de tumores para tudo quanto é lado por causa da arca. Agora, conta também que entrou na casa de pessoas e pessoas foram abençoadas por causa dela. Só que pessoas que tinham compromisso. Agora, se eu chegar de qualquer jeito na presença de Deus, pode ter certeza que Deus nem está ouvindo o que eu estou falando. Você pode pedir, chorar, se humilhar. De qualquer jeito, Deus não aceita nada. Você tem que ter compromisso com Ele. Amar Ele em primeiro lugar. Mas nós amamos tudo em primeiro lugar, menos Deus. E é verdade. Cada um, se analisar a sua vida, não é Deus em primeiro lugar nunca. Vamos ler o Velho Testamento. E olha os homens que tinha, quantos sinais eles faziam, quantas maravilhas. Mas se olhar a vida deles, eles tinham compromisso, eles tinham a vida no altar. E nós não. Nós entramos com tudo no jardim e começamos a pegar todo o fruto que achamos no meio do jardim. Sem olhar para o pé se é bom, se é ruim. Então, meu querido, pega a profecia, é bom, é claro que fortalece, mas a maior profecia está aqui dentro.
Os melhores profetas estavam aqui dentro. Claro que é muito bom. Você tem que analisar a vida da pessoa. Se a pessoa tem a vida no altar, com certeza, se for de Deus, vai acontecer no tempo. Mas não acho que todo mundo que fala Senhor, Senhor, vai herdar o reino do céu. Você pode falar língua estranha, você pode pular, você pode fazer o que for aqui na terra. Não é isso que Deus quer, não. E em João 15, ele fala, eu sou a videira verdadeira. Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Ele fala aqui em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta. E todo que der fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecerdes na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, quer dizer, o próprio Jesus está falando que ele é a videira. Se você não está nele, não adianta você querer falar em língua